Plantão CHC informa. Estudos comprovam que 99% das pessoas da área do direito, quando escutam a palavra cálculo, automaticamente começam a suar frio e ficam extremamente nervosos. Bom, embora essa conclusão não tenha lá muito respaldo científico ainda, é fato bastante comum vermos por aí diversos profissionais que possuem muitas dúvidas a esse respeito, especialmente na hora de calcular verbas trabalhistas. Por isso, no vídeo de hoje, vamos abordar duas verbas que costumam causar muitas dúvidas na hora de serem calculadas, especialmente por quem não tem tanta intimidade assim com os cálculos trabalhistas. Vamos te contar todos os segredos por trás dos cálculos das férias e 13º salário que aprendemos ao longo de anos e anos auxiliando empregados e empregadores. Continue assistindo esse vídeo e não faça mais parte da estatística de quem sua frio ao calcular uma verba trabalhista. Solta a vinheta, diretor! Pois é, cá estou eu já iniciando o terceiro vídeo da mais nova série da CHC sobre cálculos trabalhistas. O tempo está passando rápido, né? Então aproveita para não ficar de fora de todo o conteúdo sensacional que já passou por aqui e assista logo depois desse vídeo os demais vídeos dessa série que estão simplesmente imperdíveis. Agora, depois de maratonar essa série, não podemos prometer a volta do seu amor verdadeiro em 3 dias, mas que você vai ter muito mais facilidade na hora de fazer um cálculo trabalhista, isso nós podemos assegurar. Então, para iniciarmos falando de coisa boa, vamos falar de férias. Isso não estava no script. Afinal, nada melhor do que um tempinho sem demandas do trabalho para descansar, não é? Mas será que você está por dentro de tudo o que precisa saber sobre essas benditas férias para calculá-las corretamente? Primeiro de tudo, você precisa saber quando o empregado adquire direito a férias. Tudo começa naturalmente com a celebração do contrato de trabalho, que nada mais é do que a contratação do trabalhador. É nesse momento que tem início o período aquisitivo, cuja duração é de 1 ano. Depois que o empregado completa 1 ano de trabalho, tem início o período concessivo. Como o próprio nome indica, esse é o tempo que o empregador dispõe para conceder as férias do empregado. Uma dúvida muito comum é o que acontece se as férias não forem integralmente concedidas dentro do prazo correto. Nessa situação, as férias que forem gozadas pelo empregado depois do prazo devem ser pagas em dobro. Mas atenção, se só uma parte das férias ultrapassar a data final do período concessivo, apenas essa parte excedente é paga em dobro. Mais um detalhe sobre esse ponto é que um novo período aquisitivo apenas tem início no momento em que acaba o período aquisitivo anterior. Isso significa dizer que o tempo que o empregado está afastado em razão de suas férias é contado normalmente no período aquisitivo que está em curso. Agora que você talvez esteja se perguntando a respeito da quantidade de dias de férias a que o empregado tem direito, a regra é que as férias têm duração de 30 dias. Agora, se você estivesse perguntando a respeito da quantidade de dias de férias a que o empregado tem direito, a regra é que tem duração de 30 dias. No entanto, como toda boa regra, essa também tem exceções. Por exemplo, a depender do número de faltas injustificadas do empregado no decorrer do período aquisitivo, as férias podem chegar ao ponto de ter duração de apenas 12 dias. Deixa eu explicar melhor como funciona essa redução. As férias serão de 30 dias se houver 5 ou menos faltas injustificadas no curso do período aquisitivo. A duração é reduzida para 24 dias se forem de 6 a 14 faltas injustificadas. Se as ausências não justificadas, por sua vez, forem de 15 a 23 dias, as férias serão só de 18. Na hipótese de o empregado faltar de 24 a 32 vezes sem apresentar justificativa válida, You're fired. Chief, the planetarium party. Oh, right. You're unfired. I need you. Come here. o período de descanso é reduzido para apenas 12 dias. No entanto, um último detalhe importante é que é proibido descontar as faltas justificadas do empregado do período de férias. You serious? Pay for what? Standing there? The planetarium tomorrow night, 8 o'clock. Agora que você entende alguns pontos relevantes sobre a matéria, é interessante entender também como se dá o seu pagamento para que o cálculo não seja operado de forma equivocada. Antes de mais nada, o valor que o empregado recebe quando sai de férias é 1/3 maior que seu salário regular. É o famoso terço constitucional. Só para recapitular, esse acréscimo nada mais é do que 1/3 do valor do salário do empregado que deve ser somado na apuração de férias. Direito esse que está previsto na própria Constituição Federal. Você certamente sabe que o pagamento do salário deve ser feito, em regra, até o 5º dia útil do mês seguinte. No caso das férias, a data do pagamento é diferenciada, porque o empregado deve receber a remuneração até 2 dias antes de sair de férias. Lembrando que esse pagamento inclui o salário do período do próprio benefício, o terço constitucional e o abono, caso o empregado venda uma parte de suas férias. Quanto ao cálculo propriamente dito, você já sabe que a cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito a férias de 30 dias. Assim, para apurar as férias vencidas,
basta identificar o período aquisitivo e acrescer o terço constitucional. Logo, a fórmula para apurar o valor das férias é salário mais 1/3 do salário. Em um caso hipotético, esse valor que calculamos de férias para o trabalhador fulano diz respeito ao primeiro ano de contrato de trabalho desde a data da sua contratação até os 12 meses seguintes. Chamamos esse período de período aquisitivo 2018/2019, por exemplo. Porém, o contrato de trabalho de fulano não se encerrou quando ele fez um ano de trabalho. Então, devem ser calculadas as férias dos meses restantes, mesmo que ainda não tenha sido completado um ano de contrato. Esses meses posteriores, desde o retorno das férias até a data do seu desligamento, vai ser contabilizado para apurar as férias proporcionais. Nesse caso, devem ser contabilizadas as férias proporcionais desde a data do retorno das férias até o último dia de trabalho. Por exemplo, durante esse tempo, computam-se 7 meses. Assim, fulano terá direito a receber 7/12 avos do valor das férias quando seu desligamento. Nas férias proporcionais, contabilizamos os números de meses por 12 e multiplicamos pelo valor das férias. E é basicamente isso. Agora você já sabe como calcular tanto as férias como as férias proporcionais no caso da rescisão do contrato de trabalho. É mais fácil do que parece, né? É verdade. O segredo está na prática. Agora vamos revelar os segredos para calcular corretamente o 13º salário. Para começar, essa verba também é chamada de gratificação natalina. Então, se você vir esse nome por aí, provavelmente estará se referindo ao 13º salário. Como o próprio nome já diz, é a 13ª parcela salarial que o empregado recebe no final do ano. Logo, por consequência, o 13º salário tem o mesmo valor do salário normal. O marco inicial para calcular o 13º é o primeiro dia de trabalho, isso no primeiro ano de contrato, já que nos seguintes é 1º de janeiro. Quando o funcionário trabalha o ano inteiro, ele tem direito a essa parcela no valor integral do salário. Porém, se um funcionário for dispensado antes mesmo de chegar à época do Natal, ele irá receber um 13º salário proporcional. Nesse caso, a contagem inicia em 1º de janeiro até o último dia de trabalho. A mesma lógica se aplica também ao início do contrato de trabalho, já que o marco inicial vai ser a data da contratação até o final de dezembro. E vale uma ressalva aqui. Para que um mês seja considerado no cômputo final do 13º, é necessário que o empregado tenha trabalhado pelo menos 15 dias desse respectivo mês, ok? Assim, o cálculo é bem simples, conforme essa formulazinha a seguir. Prepara o print, hein? Para fechar, aqui vão alguns conselhos de quem precisa lidar com cálculos trabalhistas diariamente. Quanto mais você pratica, a partir de casos concretos com as especificidades mais diversas, menos você erra. Então, pratique muito antes de dizer que não consegue. Se possível, faça dupla checagem nos seus cálculos. O ideal é que alguém revise seus cálculos depois que você os fizer. Assim poderá perceber os erros que cometeu e não se atentou. Caso não disponha de ninguém para auxiliar nisso, cheque novamente seus cálculos no dia depois que você os realizou. Com cansaço, às vezes deixamos passar batido alguns erros. Por último, cálculo no papel e caneta ou até mesmo calculadora é coisa do passado. Hoje dispomos de calculadoras online que simplificam o trabalho a ser feito, tornando o cálculo menos dispendioso. Viu só como calcular férias e 13º pareceu ser bem mais fácil após essas explicações? A verdade é que há muito terrorismo quando se fala em cálculo, mas deu para perceber que nem é esse bicho de 7 cabeças, não é? Se você ficou curioso sobre como calcular outras verbas trabalhistas, não deixe de conferir nossa série sobre o assunto. Se você quiser conhecer os outros vídeos, basta clicar aqui no card, vale a pena conferir. E aproveitando, qual outro cálculo você gostaria que a gente descomplicasse? Conta aqui pra gente, sua sugestão é muito importante para nós. Se empolgou e quer aprender mais sobre o tema, então confira os artigos do blog chcadvocacia.adb.br/blog e nos siga no Instagram e ouça nosso podcast Justa Pop. Até o próximo vídeo. Computador tá difícil, mas vai melhorar. Basta procurar no seu navegador de pesquisa. O que é uma pesquisa? Pronto. Raul, essa parte de... Por último, nada de